Saudações e sejam bem-vindos! E depois de 5 anos, estreou a continuação de Capitão Tsubasa, a temporada 2, que vai contar a história dos acontecimentos do Mundial Sub-16. E no vídeo de hoje, eu vou fazer o review do episódio 1. Então já compartilha o vídeo com um amigo para assistir também. Deixe um comentário aqui embaixo do que você achou desse novo episódio. E se você ainda não assistiu, fica até o final do vídeo, que eu vou falar onde você pode assistir também. E antes de começar o review, já deixa o like para ajudar o canal. Você não tem noção de como o like ajuda a aumentar o envio do vídeo para outras pessoas. Então me faz esse favorzinho, rola a tela para baixo e já deixa o seu like nesse vídeo. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Para termos uma melhor compreensão sobre o anime, eu separei o review em tópicos. Primeiro, o anime, onde eu vou falar sobre tudo o que aconteceu no episódio em específico. 2. Comparação com o mangá, onde eu vou falar se teve mudanças, quais episódios foram adaptados ou se inventaram alguma coisa para o anime. E sempre que eu for destacar alguma cena para falar em comparação ao mangá, vai ter este asterisco vermelho. 3. Comparação com Shin Captain Tsubasa. Obviamente que comparações com o irmão mais velho terão que ser feitas para saber qual é a melhor adaptação deste arco. O anime começa com um pequeno flashback da final entre Toru e Nakasu. E a narração nos é mostrada a mesma fala do trailer, que os eternos rivais, Tsubasa e Hyuga, vão ter que trabalhar juntos em um novo desafio, a seleção japonesa. Depois somos levados a um treino do Hamburgo, onde o Wakabayashi treina com seus companheiros, até que Karl-Heinz Schneider aparece para informá-los que vai se transferir de equipe, sair do Hamburgo e ir para o Bayern de Munique, pois ele quer se tornar o número 1 do mundo. Mas antes dele ir, ainda tem duas coisas a fazer: um último duelo com Wakabayashi e mais uma partida a fazer pelo Hamburgo. Então se inicia o duelo: o SGGK Genzo Wakabayashi versus o artilheiro Karl-Heinz Schneider. E essa tensão estabelecida é quebrada com a abertura do anime. Após a abertura, somos levados ao treinamento da seleção japonesa, onde vemos os jogadores, agora com seus uniformes, correndo e se preparando para uma partida. Ali Misugi pensa que com todos aqueles jogadores ali, ainda falta um: Tsubasa Ozora, como meio-campista criador de jogadas, e que com ele na equipe, ela se tornaria ainda mais forte para o Mundial Sub-16. E com essa deixa de Misugi sobre Tsubasa, o anime nos leva a ver o que ele está fazendo. E podemos ver que ele está treinando o seu português. E ouvimos falar na nossa língua. Depois ele recebe uma mensagem por vídeo de Ishizaki, que traz algumas memórias nele, de quando conheceu Ishizaki e se lembra do seu antigo rival Wakabayashi. E ele fala para Carlos, o seu professor de português, que aquele goleiro nunca levou um gol de fora da área. E com a deixa de Tsubasa sobre o Wakabayashi, o anime nos leva de volta ao confronto. Schneider dispara o seu chute de fogo de fora da grande área. O Wakabayashi corre para tentar defender. O goleiro se lembra de seu último confronto com Tsubasa, sendo que ele mesmo nunca tomou um gol nele de fora da grande área. Mas agora ele encontrou esse Schneider, que consegue marcar gols nele, mesmo de fora da grande área. Após o duelo deles, os amigos de Tsubasa vão visitar para ver como ele está, pois a última vez que eles se viram foi na final do campeonato nacional. E após uma conversa, Manabu relembra que após o ensino fundamental, Tsubasa irá para o Brasil. E Sanai demonstra uma certa tristeza ao ver aquilo.
e Kumi Sugimoto percebe a tristeza dela. De volta ao treino do Japão, Misugi mostra a Mikami o esboço do time ideal do Japão, com Matsuyama na defesa e Tsubasa na função de meio-campista central. E além daqueles jogadores, Mikami ainda se lembra que Genzo Wakabayashi pode fazer parte daquela seleção também. Após isso, temos uma conversa entre Sanai e Kumi, com Kumi dizendo a Sanai os seus sentimentos sobre Tsubasa. No dia seguinte, temos a partida entre Japão e a Escola Média Mihara, onde, por serem jogadores mais velhos, apresentam uma certa dificuldade para a seleção japonesa. Mas com o tempo, eles vão se adaptando ao jogo e Hyuga consegue marcar um gol. Depois disso, vemos que Sanai está na casa de Tsubasa e ela quer contar a ele sobre seus sentimentos, mas não consegue, pois é interrompida pela ligação de Shizaki, falando sobre a grande vitória do Japão e que Hyuga conseguiu marcar um hat-trick naquela partida. Então ouvimos uma voz vindo da sala, e era o pai de Tsubasa, que estava de volta de viagem. No dia seguinte, Tsubasa vai visitar os jogadores da seleção, justo quando chega a última equipe que vai testar aquela seleção, a atual campeã do campeonato nacional, a Escola Média da Torre. A partida é complicada, e a Torre domina o meio campo, e Misugi diz a Tsubasa que se ele estivesse em campo, aquilo não aconteceria. E Tsubasa retribui o elogio, dizendo que se Misugi estivesse em campo também, eles não seriam dominados. Então vemos que Katagiri está ali, assistindo aquela partida e fazendo uma análise de todos os jogadores daquela seleção. Tsubasa grita para os seus companheiros não desistirem, que ainda tem tempo de vencer aquela partida. Então Soda faz um Kamisori Pass para Hyuga, que estava se desmarcando, e ele nem domina, e emenda um chute tigre diretamente para o gol, virando o placar para 2-1. Ao final da partida, Tsubasa parabeniza Hyuga pelo seu chute, e ele agradece. E ele ainda fala para Misugi que já está na hora de mostrar algo para Tsubasa. E Misugi traz a camisa 10 da seleção japonesa. Cada um escolheu um número, mas ninguém escolheu a camisa 10, que foi dada a Tsubasa. Após isso, temos a reunião com o técnico Mikami, onde após 10 dias de treinamento intensivo, ele vai revelar o nome dos jogadores selecionados para a campanha da Europa. E assim termina o episódio 1. Após assistir o episódio 1 com um pouco de receio pelo que eu vi nos trailers, eu confesso que eu fui surpreendido positivamente com esse episódio. A animação e fluidez das cenas está muito boa. Obviamente que tem um detalhezinho ou outro que fica um pouco estranho, mas nada que destrua a experiência visual do anime. Outro ponto alto desse anime é a sua trilha sonora. Que trilha sonora boa! As músicas são encaixadas em momentos certos. Os efeitos de chute, efeitos de passe, todos os efeitos das partidas de futebol de Capitão Tsubasa, nesse anime aqui, estão muito bem também. E aqui eu puxo apenas para um detalhe, que a princípio, sempre quando vai ter uma cena ali de mais ação, de mais movimentação, vai ter meio que esse borrado nas laterais, assim, em cima e embaixo. Algo que a gente viu nos trailers também. Em tese, esse episódio inteiro foi tirado das páginas do mangá, com uma fidelidade incrível. Tudo que esse episódio apresenta está no mangá. Ele adapta quase em totalidade o capítulo 85 do mangá, deixando algumas partes de fora. E eu separei duas cenas em específico desse episódio para me aprofundar mais na comparação com o mangá. A primeira cena é na conversa de Kumi com Sanai, falando sobre sentimentos. Isso é um ponto legal,
porque é um demonstrativo que o anime vai adaptar ou vai tentar se aprofundar naquele mini arco do Tsubasa se declarando para Sanai. Só que tem uma pequena diferença. No mangá, quando acontece essa conversa, Kandakoshi aparece e ele vê Sanai ali, o que não aconteceu no anime. Então nós vamos ter que esperar para ver como se desenrolará essa história e se Kandakoshi vai ser adaptado ou não. Já a segunda cena que eu peguei para fazer uma análise mais detalhada foi durante a partida do Japão e a Togo, onde Katagiri está no estádio assistindo a partida. Talvez essa seja a maior diferença do anime para o mangá, pois no mangá, nessa parte, Katagiri está na França, observando Taro Misaki. E é essa parte do capítulo 85 que não é adaptada nesse episódio. Todo o mini arco de Pierre versus Misaki. Ali onde eles estão na escadaria, depois eles jogam bola e depois eles se enfrentam. E ali, Katagiri dá a camisa 11 para Misaki. Eu entendo que como as páginas do mangá, a história é muito extensa, para não ficar no episódio um pouco confuso, eles vão separar essa parte do início. Com certeza vai ser adaptado. O Katagiri tem que entregar o uniforme 11 para o Misaki. Mas, para a história do primeiro episódio ser um pouco menos confusa e um pouco mais fácil de se entender, eles vão pegar essa parte e contar um pouquinho mais para frente. Nada que estrague a nossa experiência com o episódio, mas, em comparação ao mangá, essa parte deveria estar ali. Mas para ter uma história um pouco melhor contada, ela foi jogada um pouco mais para frente. Óbvio que as comparações com o irmão mais velho não poderiam ficar de fora. Sempre Shin Capitão Tsubasa vai ter um lugar especial no meu coração, mas somente com esse episódio 1, ele já ganhou um bom concorrente. Para a gente ter noção, nesse episódio 1 da nova temporada, foi adaptado uns 90% do capítulo 85 do mangá. E essa mesma proporção foi adaptada, bem resumidamente, em Shin Captain Tsubasa, em apenas 10 minutos de anime. Ou seja, o que Capitão Tsubasa 23 dedicou um episódio inteiro para adaptar, Shin Captain Tsubasa ainda deu uma resumida e adaptou em 10 minutos do seu primeiro episódio. O que eu quero dizer com isso? Que essa nova animação tem tudo para ser a animação definitiva de Capitão Tsubasa, 100% fiel ao mangá e contando a história do melhor jeito possível. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final, é porque você quer saber onde assistir Capitão Tsubasa 23. Achou que eu tinha esquecido, né? Pois não. Atualmente eu só possuo o episódio na RAW japonesa, sem legendas. Mas se você é fã igual eu, mesmo sem legenda dá para ter uma noção do que está acontecendo. Ele ainda não foi postado, mas nas próximas horas estará sendo postado no nosso site. Isso mesmo, vê na descrição do vídeo e entre no nosso site e salva nos favoritos, pois eu estou terminando de upar os vídeos de Capitão Tsubasa 2018 e quando terminar, o episódio 1 da nova temporada já estará disponível. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final foi porque eu estou. Então deixe um comentário, deixe críticas, ideias, algo que eu possa acrescentar nos vídeos. E deixe o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta. E o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.